Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 19, verso 3. Provérbios 19, 3. Quero falar sobre uma maldição que está tomando conta das nossas vidas, da nossa família, das nossas igrejas, do nosso país, que é quando vitimistas nos tornam reféns deles. Quando a culpa ela é terceirizada, a maturidade é abortada. E vitimistas estão se propagando por todo canto. Nunca tivemos tantas pessoas vitimistas. E isso é demônio. Isso é espiritual. Chora, mas não chora porque quer cura. Chora porque quer plateia, quer palco. E Satanás está usando a praga do vitimismo para destruir famílias e tornar pessoas sadias em doentes. Eu conheço pessoas sadias, trabalhadoras, que estão assumindo uma culpa que não é delas, mas que vitimistas causam o incêndio e depois transferem a responsabilidade do que se queimou para outros. Que o Senhor nos livre disso. Salomão vai dizer em Provérbios 19, 3: é a insensatez do homem, ou a loucura do homem, que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra Deus. Salomão está dizendo: o homem faz a burrada, o homem distorce o seu caminho. Aí quando vai colher o fruto da burrada, qual é a reação dele? Ele se ira contra quem? Contra o Senhor. Vamos ler juntos no 3? Está na nossa cara aqui, ó. É Bíblia. Provérbios 19, 3. 1, 2, 3. Juntos. É a insensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Faz o que quer, vive como quer, escolhe o que quer. Quando a vida vai para o vinagre, a culpa de quem é? É de Deus. Deus me abandonou. Deus não existe. Deus não me ama. Que Deus nos livre desta praga chamada vitimismo. Feche os seus olhos, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Estremece o nosso interior. Essa palavra é como remédio, é como um antibiótico que vai acabar com a inflamação, que vai acabar com a infecção, que vai expulsar todo vírus que tenta destruir uma vida que nasceu para ter glória de Deus sobre ela. Livra-nos desta desgraça e dá-nos estratégia através da Tua palavra, Senhor, para que sejamos agentes de libertação no nosso lar, na nossa família. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Salomão está falando do DNA do vitimista, aquele que cava o buraco, cai dentro dele e depois olha para Deus dizendo: por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? É aquele que risca o fósforo, joga gasolina e depois que tudo está queimando, olha para todos e diz: por que isso aconteceu comigo? Não, a pergunta não é essa. Por que isso aconteceu comigo? A resposta é: isso aconteceu por sua causa. E isso é um espírito que está contaminando tudo hoje. Tudo. É o coitadismo revestido de me ajudem. É o coitadismo revestido de fragilidade. E é um espírito demoníaco que está contaminando igrejas, relacionamentos, famílias, empresas. Pessoas que não querem cura. Não, eu não quero cura. Eu quero plateia. Eu quero que me assistam. Eu quero que parem as vidas deles para olhar para a minha. Pessoas que não querem mudança, que é um auditório para sua dor, que é alguém que escreva sobre a minha dor. Pessoas que não querem uma solução, mas que é um cúmplice
Deus não te chamou para ser cúmplice do drama de ninguém. Deus te chamou para ser testemunha da cruz. E a cruz não é um drama. A cruz é a maior redenção já feita na história. Mas isso é um espírito. É um espírito que entrou no homem por conta do pecado. E hoje Deus vai nos libertar disso. E se você está sendo manipulado por um vitimista, hoje o Espírito de Deus vai abrir os teus olhos para que você corte isso. Para que você se afaste de gente que quer que você colha as consequências do plantio dele. Onde começou a desgraça do vitimismo? No Éden. Deus fez um jardim. De todas as árvores do jardim, apenas uma única árvore que gerava um único fruto não podia ser comido. Foi exatamente aquela que eles comeram. Quando Deus chega em Gênesis capítulo 3, verso 12, e pergunta para Adão: Adão, o que você fez? Qual foi a resposta de Adão? Está ali. Qual foi? Foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Aí Deus olha para a mulher e diz: ah, então foi você. Versículo 13. Então o Senhor perguntou para a mulher: o que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Deus olha para Adão. Adão diz: foi ela. Deus vai nela: foi a serpente. Dois santos. Que maravilha! Ninguém errou. Adão não errou porque a culpa foi da mulher, e a mulher não errou porque a culpa foi da serpente. Dois anjinhos que agora estão se sentindo tadinhos. Olha, eu estou vendo o meu pipi, estou com vergonha, vou ter que cobrir. Como Deus é mau. Foi a serpente que me enganou. Porque o vitimista, ele esquece que o combinado não é caro. Adão transfere a culpa para Eva, dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu. E a Eva transfere a culpa para a serpente. Foi ela que me enganou, a serpente. E até hoje o vitimismo é assim. Eu erro, mas a culpa não é minha. Sempre tem um mas. Olha, eu não fiz o que tinha que fazer, mas você tinha que ter me apoiado. Olha, eu não dei conta do que tudo que tinha para dar conta, mas é o seguinte: ninguém me apoia aqui nessa casa. A gente precisa entender que todo vitimista é um Adão moderno. Todo vitimista, ele vai olhar e dizer: a culpa não é minha. E quem não assume responsabilidade não cresce, gente. Não existe crescimento para um vitimista. Não existe rompimento espiritual para um vitimista, profissional para um vitimista. Vitimista se esconde. Vitimista não se apresenta, ele se esconde. E isso é uma praga. Isso é um câncer. Isso é uma destruição. Não assumir o que faz de uma forma clara e transferir ao outro como maldade. Isso é uma praga, é o Adão dos nossos dias. Deus está dizendo: e aí, vamos? Olha, não fui eu não, foi ela. E eu me pergunto, quantos de nós estamos sofrendo espiritualmente por essa praga? Paulo vai falar sobre isso em Gálatas capítulo 6. E aqui tem algo muito importante, porque a Bíblia fala sobre responsabilidade. Olha aqui, ó. Gálatas 6, verso 2. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Deus. Aí você diz: tá vendo, pastor? O senhor está falando uma bobagem. A Bíblia está falando para levar o fardo um do outro. Calma. A Bíblia nunca vai se contradizer. Versículo 2: levem o fardo um dos outros. Agora coloca Gálatas, o mesmo capítulo, versículo 5. Pois cada um deverá carregar a própria carga. Aí você pode dizer: então Paulo está se contradizendo? Porque no versículo 2 ele fala para um levar o fardo do outro, e no versículo 5 ele fala para cada um levar a própria carga.
são coisas diferentes. Quando ele manda, no versículo 2, levar o fardo do outro, esse fardo é baros, no original, em grego. E baros significa o peso do luto, o peso de uma doença, o peso de uma crise, o peso de algo terrível que aconteceu sobre a pessoa. Fardo, baros. Então leve o fardo um do outro. Seu irmão está doente, ajude ele. Seu irmão está numa crise complexa, ajude ele. Seu irmão está num luto, perdeu um parente, ajude ele. Agora no versículo 5, a palavra não é fardo, baros, a palavra é carga. E carga é portion em grego, que quer dizer mochila da vida, mochila diária, que quer dizer pagar as contas, cuidar da casa, assumir responsabilidade. Então Paulo está dizendo, fardo do outro, você ajuda ele a carregar. Carga do outro, cada um se vira com a sua. É Bíblia, não é minha opinião. Morreu alguém? Apoio. Está doente? Vou visitar, vou ajudar. Precisa limpar a casa? Vou ajudar. Agora, o drama do dia a dia, as batalhas do dia a dia, é justo eu cruzar os braços com a batalha da minha vida e pedir para alguém que está numa batalha tão sangrenta como a minha, parar de lutar dela para vir lutar a minha batalha? Isso não é pedir ajuda, isso é egoísmo. É partir de um princípio que só eu tenho um problema, que só eu tenho conta para pagar, que só eu tenho filho para criar, que só eu tenho emprego para ter. E isso está impregnando na cabeça dos crentes. O camarada põe o pé na igreja e ele já começa a dizer, quem vai cuidar de mim? Olha, se você precisar de um fardo, eu te ajudo a carregar, porque a Bíblia diz, carregue e leve o fardo um dos outros. Mas se você quiser ajuda na carga, a Bíblia diz, cada um leve a sua própria carga. Fardo, eu ajudo a carregar. Carga, cada um se vira com a sua. Carregar o fardo do irmão é amor. Agora, carregar a mochila de quem não quer andar é codependência. Tem gente que não quer andar, tem tudo para andar, mas não quer. E isso não é ajuda, isso é paralisia. E é por isso que não tem avivamento. É por isso que tem lugar que só tem fofoca, só tem desgraça. É um querendo destruir o outro, porque é todo mundo com a mochilinha na mão dizendo, pega minha mochila, carrega minha mochila, paga minhas contas, resolve meus problemas. Pastor, estou com um problema. Lá em casa estou com um problema. Briguei com meu marido, resolve para mim. Briguei com meu filho, resolve. Ninguém quer ser pai. Todo mundo quer dar a mochilinha de pai para o outro ser pai. Ninguém quer ser marido. Oh, toma minha mochilinha de marido aqui. Não, isso é carga. Carga, cada um resolve a sua. Nossa, pastor, que ruim. Não é ruim, é Bíblia. Porque isso aqui é entender que se você parar de viver a sua vida para carregar a mochila dos outros, você vai alimentar um ciclo que tem que ser destruído. Tem coisa que não é para alimentar, tem coisa que é para destruir. Tem tipo de conversa que aquela pessoa que vive perto de você, que está ali, e você fica o tempo todo ajudando a ferida, lambendo a ferida, esse ciclo não vai acabar nunca. Porque essa pessoa, ela não precisa de ajuda, ela precisa de um espelho para olhar na cara e dizer, muda, meu, muda, cresça. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul era um homem lindo. A Bíblia diz que em Israel não havia homem como ele, fisicamente, intelectualmente. O camarada era o primeiro monarca. E Saul tinha uma desgraça nele, o vitimismo. Se você for ler, não vou ler agora por causa do tempo, em 1 Samuel capítulo 15, você vai ver que tudo que Saul fazia em desobediência, ele culpava o povo. Ele não queria obedecer a Deus, fazia o que queria, na hora que vinha a consequência, a culpa é do povo. É o povo. Deus olha para Saul e diz, Saul,
você vai ter que destruir os amalequitas. Eu quero que você destrua tudo e não guarde nada. Mate os soldados, mate o rei e pega todo o patrimônio deles. Eu não quero nada deles, eu quero exterminar tudo que é deles. Eu quero rasgar da história os amalequitas. Aí o que Saul faz? Ele vence a batalha com os amalequitas, só que Deus mandou matar o rei, ele não mata. Deus mandou desfazer de todo o bem dos amalequitas, ele guarda os rebanhos, ele guarda o patrimônio. E aí quando o profeta Samuel vai perguntar para o rei Saul: o que você fez, cara? O que esse rei está fazendo aqui? O que esse gado está fazendo aqui? O que esse dinheiro está fazendo aqui? Deus não mandou você acabar com tudo? Quando Deus usa Samuel para questionar o Saul, que está fazendo um monte de cagada, desculpa a expressão, mas é o que, para você entender, ele joga a culpa no povo. Ele diz que não, foi a pressão popular, porque o vitimista, ele vai espiritualizar a desobediência. Ele cria um discurso piedoso para encobrir que no final das contas ele é um rebelde. Ele não quer fazer o que tem que fazer. Ele planta preguiça, mas fica revoltado quando colhe miséria. Ele planta egoísmo, mas fica nervoso quando colhe solidão. Ele planta independência, vivendo como quer, e quando chega o BO da vida, ele colhe que foi desprezado por Deus, e fala, e está nervoso, porque a maior covardia do vitimista, porque eu vou te falar, todo vitimista é covarde. É covarde, porque é muito duro, é muito triste você ver um vitimista transferir a culpa de um problema que ele mesmo criou para o outro, e querer que o outro sofra por um problema que ele criou. Tem muita gente que sofre por coisas que não provocou, mas tem muita gente querendo que o outro pague um preço por um BO que foi ele mesmo que causou. Isso é covardia. Covardia. E está cheio de gente assim ao nosso lado. E isso é um sabotador de alegria, sabotador de fé, sabotador de esperança. É colocar sobre a sua vida uma mochila que não é para você carregar. Aí você diz: mas pastor, eu tenho um ombro largo, até dá para eu carregar. Ainda que você aguente carregar. Não é justo você deixar uma pessoa que deveria aprender com a sua vida viver uma vida sem responsabilidade. Quando você terceiriza a culpa, você também terceiriza o seu futuro. Quando você não assume a sua responsabilidade, você deixa que outros escolham por você. Qual foi o final da vida de Saul? Louco, endemoniado, suicida. Se lançou diante de uma espada e morreu. O filho Jonatas foi morto. O neto Mefibosete caiu do colo da ama, ficou aleijado, viveu numa terra do esquecimento. Não só ele, mas toda a sua linhagem foi varrida por conta de um homem que não conseguia bater no peito e dizer: espera aí, eu sou culpado sim. Espera aí, ao invés de querer palco para minha desgraça, o que eu tenho que fazer? Quantos mais vão pagar um preço por conta dos vitimistas? Jesus nunca vai ter dó da gente. Como é que ele vai ter dó de mim se ele me deu Jesus? Deus não vai ter dó de você. Eu me lembro de Jesus quando vai visitar no tanque de Betesda um paralítico que está lá há 38 anos. Você conhece essa história? E o texto sagrado diz que Jesus vai até esse paralítico porque ele era aquele que estava ali há mais tempo. Não era a desgraça dele que atraiu Jesus, mas era o tempo que aquele camarada estava ali sentado esperando a vida dele mudar. 38 anos. 38 anos, porque havia uma crença de que uma vez por ano descia um anjo no tanque, e quando o anjo agitasse as águas, o primeiro que entrasse no tanque era curado. Há 38 anos a vida daquele camarada estava parada, porque ele estava esperando que alguém o ajudasse a chegar no tanque. Há
38 anos ele não vive, há 38 anos ele não produz, há 38 anos ele não é feliz, porque ele está esperando que alguém o coloque no tanque. Jesus chega lá e fala: e aí, meu, vamos ser curado? Bora viver uma vida nova? Bora recuperar o tempo perdido? Bora parar com esse discurso fajuto que explica tudo e não resolve nada? Bora! Aí ele olha para Jesus e responde o que ele responde há 38 anos, quando alguém tenta dizer para ele: sai dessa vida. Ele diz: eu não tenho que me coloque no tanque. Ele está olhando para a fonte da vida, ele está olhando para a esperança, ele está olhando para a cura personificada na frente dele, e ele não consegue dizer assim: ó, eu quero uma vida nova. Ele vai dizer o que sempre disse: eu não consigo, porque não tem ninguém que me coloque no tanque. A sua relação com Deus não deveria ter uma amante. A sua relação com Deus devia ser só você e Deus, Deus e você. Porque quando você olha para Deus e diz que você não consegue ser feliz porque alguém não está te ajudando, você está querendo trazer uma amante para a sua relação com Deus. Porque Deus deveria ser suficiente para eu e você superarmos nossas histórias tristes e nos levantarmos nesta manhã. Jesus Cristo deveria ser suficiente para ser o remédio para todas as nossas dores. Jesus Cristo deveria ser suficiente para mudar todo esse discurso sem vergonha, que ainda que tenha doído, ele não vai mudar a minha vida. Aí coloca para mim João capítulo 5, verso 6. Olha lá. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado há tanto tempo, e ele perguntou o quê? Você quer ser curado? Olha a resposta dele. Põe o próximo. O paralítico disse: Senhor, não tenho quem me ajude. Não é o que muitos estão falando hoje? Não tenho quem me ajude. De tempos em tempos eu me mantenho igual, porque eu não tenho quem me ajude. Ninguém me apoia, as pessoas não olham para mim, ninguém cuida de mim, ninguém se preocupa, ninguém me indica na empresa, ninguém fala de mim, ninguém me apoia. Eu estou apaixonado por aquela pessoa maravilhosa, mas ninguém vai ali, fala de mim para ela. Estou esperando um cupido, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. E Jesus disse 4 coisas para ele. Primeira: você quer ser curado? Um vitimista odeia ouvir isso, porque um vitimista odeia tomar decisão. O vitimista quer que as pessoas decidam por ele. O vitimista quer que alguém resolva a vida dele. Jesus olha para ele e fala assim: você quer ser curado? Não olha para o lado não, olha para mim. Não fica perguntando se alguém vai ajudar não, olha para mim. Você quer ser curado? Jesus está dizendo: você precisa querer. Segundo, ele vai dizer: levanta, levanta, levanta. Pare de esperar que alguém faça isso por você. O seu discurso é: eu não tenho que me coloque no tanque. Eu cheguei aqui e estou falando: levanta. Levanta agora você. Não tem que perguntar para ninguém, não tem que esperar por ninguém. Levanta. A terceira coisa que Jesus diz é: pega a sua cama. Assuma a sua história. Assuma a sua história. Pega a sua cama. Essa cama é sua. Pegue ela. Assume a sua história. Responsabilize-se pelo seu passado. Não tenha vergonha de dizer que você está sentado nesse edredom aqui, sentado nesse colchão há 38 anos. Já tem a marca da sua busanfa aí. Há 38 anos. E agora, ande. Fala comigo: querer, levantar-se, pegar a maca e andar. Isso aqui um vitimista odeia, porque o vitimista ele não quer. E se você forçar a barra com o vitimista, ele vai te odiar. Ele vai dizer: você não me respeita, você não respeita a minha dor, você não respeita a minha história, você é insensível, sai daqui, some da minha frente. Porque o vitimista, ele quer um ombro amigo para ele chorar. E Jesus olha para alguém que está dizendo: eu não tenho quem me ajude. E Jesus diz: você quer? Então levanta. Não me conta a história, levanta. Não chora aos meus pés, levanta. Não me mostra quanto tempo você está aqui, levanta. Pega a sua maca, pega essa sua história e carrega ela com você andando, para lembrar que a partir de agora essa história é nova. E ande. O Evangelho devolve ao homem a responsabilidade que o vitimista ou que o vitimismo roubou. Se você aceita Jesus e continua uma vítima, você nunca aceitou Jesus. Profetiza comigo bem alto: hoje eu pego a minha maca e vou caminhar em nome de Jesus.
Levanta a mão bem alto, diga bem alto: hoje eu pego a minha maca e vou caminhar, em nome de Jesus. Chega dessa praga de vitimismo. Chega, 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 em nome de Jesus. Isso vai acabar com a sua vida. Isso vai acabar com a tua história. Isso vai acabar com a tua carreira profissional. Isso vai acabar com a tua vida espiritual. Chega. Neemias está trabalhando, construindo muros lá em Jerusalém. Os muros estão derrubados. Há 150 anos ninguém se importa. Neemias é um copeiro. Ele sai da Síria e vai construir o muro. É assim, ó. Quando eu estou na vida, na fase do anonimato, ninguém liga. Mas quando eu decido fazer alguma coisa que presta na minha família, todo mundo liga. Se você quer crescer, você quer problema. Não quer problema, não cresça. Não quer problema, não prospere. Não quer problema, não melhore. Não quer problema, não ganhe mais. Não quer problema, não arrume a sua vida. Seja um zero, seja um qualquer um. Você vai ser popular, todo mundo vai gostar de você, todo mundo vai gostar de andar com você, todo mundo vai falar bem de você. Decida colocar a tua vida no altar, você vai ter problema. Quando Neemias é copeiro do rei na Síria, ninguém liga para ele. Agora ele larga tudo e vai reconstruir os muros. Ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Pronto, foi só ele começar a reconstruir os muros que começa a chegar a cartinha. Sambalate, Gessem, Tobias começa a mandar cartinha para ele: desça para a gente conversar, desça para a gente conversar, desça para a gente conversar. A Bíblia diz que no fundo essa galera queria matá-lo, mas o discurso sempre é esse: desça para a gente bater um papo. Por isso que um homem e uma mulher ocupada dificilmente dá trabalho. Pode pegar as pessoas que mais dão problema na sua família, são pessoas que têm muito tempo livre. A desgraça do ser humano é o tempo livre. Não é bíblico, mas é um ditado que poderia e faz muito sentido: cabeça vazia, oficina do capeta, oficina do cão. Porque quem trabalha, quem está fazendo algo útil, quem está se preocupando em construir a sua vida, a sua história, o seu legado, não tem tempo nem para ficar triste. Eu não lembro quando foi a última vez que eu passei mais de alguns minutos triste, porque não dá tempo. Eu posso até chorar logo, tem que secar os olhos, tem que fazer pensiório, tem que fazer clamor da madrugada, tem que pregar, tem que atender um. O que eu posso fazer? Minha tristeza tem que demorar no máximo 5 minutos. Porque não dá tempo de ficar triste. Eu não tenho tempo. E o vitimista, ele ama tempo livre, porque ele se lambuza no meio da podridão dos cadáveres que ele construiu. Ele fica analisando a podridão da história, da vida, o cheiro da carne podre, o cheiro do relacionamento que não deu certo, o cheiro da putrefação, das larvas da última empresa que ele foi mandado embora. E ele conhece o nome de cada verme, e ele conhece o nome de cada bactéria, e ele conhece o odor de cada perfume, cada churume que vaza da podridão da sua história. E está lá mandando cartinha para Neemias: desça, Neemias, vamos conversar, Neemias. Mas Neemias é um homem ocupado. Quer vencer o vitimismo? Seja uma pessoa ocupada. Seja uma pessoa ocupada. Neemias capítulo 6, verso 3. Essa é a resposta de um homem que está ocupado e não tem tempo para conversa fiada. Vamos ser juntos no 3? 1, 2, 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. O que Neemias respondeu? 4 cartas ele respondeu. Olha lá: estou executando uma grande obra, não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Mas tadinho, se o preço de cuidar de um tadinho é fazer você parar a obra, você é um tolo. O tadinho que suba até a obra para conversar com você, enquanto você vai colocando tijolo por tijolo. Porque todo coitado que convida você para parar de fazer a obra, para atendê-lo, isso aí é cilada do capeta, não é coitado. Porque quem quer ajuda corre atrás.
Pastor Diego, que palavra, hein? Dura. Não é palavra dura, não. A Bíblia diz que o inimigo beija e o amigo leal fere. E essa palavra não é para te beijar, essa palavra é para te libertar. Nós vamos acabar com a praga do vitimismo. Nós vamos acabar com a praga do vitimismo. Nós vamos acabar com a praga do vitimismo. Porque o Salmo não diz para a gente entrar por suas portas gemendo, entrar por suas portas como uma galinha de Angola. Tô fraco, tô fraco. O Salmo diz: entrai por suas portas com ações de graças. Fala bem alto: eu estou executando um grande projeto. Não posso, desculpa, não posso. Não tenho tempo para tal tipo de conversa. Todas as respostas de Neemias eu não posso. Cada minuto gasto em discussões inúteis, cada tijolo que você deixa de colocar porque alguém está te convidando para uma conversa sem pé e nem cabeça, umas perguntas de doido, umas histórias que não tem eira nem beira, umas pessoas que, se você está na sua vida, você vive com você, e você não sabe o que está acontecendo, muito menos eu. Pastor, queria conversar com o senhor aqui, para tentar entender o que é que está acontecendo no meu casamento. Oxe, mas quem é casado? É umas coisas de doido. E os doidos entram nessas histórias, nessas resenhas, Queria que o senhor me ajudasse. O que está acontecendo no meu casamento? Eu conheço teu marido, por acaso? Eu que durmo com ele? Eu que acordo com ele? Se tu não sabe o que está acontecendo, meu irmão, muito menos eu. Nós não estamos preparados para um evangelho racional. A igreja brasileira não está preparada para esse tipo de conversa. A gente é bom para cair no chão, sair rodando e falando em línguas, mas a gente é péssimo para assumir responsabilidade. A gente é ótimo no 6 ora por mim, e sai rodando parecendo uma candombleia. Que tem igreja aí que parece mais centro de macumba do que igreja. Eu sou pentecostal, eu amo o dom de línguas, mas a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Essa unção de liquidificador que sai batendo na cara de todo mundo, isso aí não é de Deus, não. Porque quando Deus usa você, você não fica cego. Quem entra em alguém e deixa a pessoa completamente cega e dominada é o capeta. Nós temos que aprender, gente. Paulo vai dizer em Romanos 12 que o culto que agrada a Deus é o culto racional. Deus nunca vai usar você tirando o seu raciocínio. Nunca. Então, para com esse negócio. Nem toda indireta no Instagram merece resposta. Nem todo WhatsApp desaforado merece ser respondido. Fala para você mesmo: eu não desço do muro. Pode chorar à vontade, eu não desço do muro. Se quiser, tu que sobe a montanha para conversar comigo. Eu não desço do muro. Desce aqui pra gente conversar. Não, te encontro quinta-feira na igreja no culto. Vê se vem pra igreja. Vem em casa, eu tô desesperado. Não, domingo, vamos pro culto? Vê se quer vir. Quer vir pro culto? Não, não quer vir pro culto, mas quer que você vai chorar as pitangas. Eu não fui chamado para andar em cemitério, eu fui chamado para andar de glória em glória, vitória em vitória, fé em fé. É acordar. O filho pródigo vai embora de casa. O pai não segura, tá no chiqueiro. O pai vai atrás? Não vai. O pastor vai atrás da ovelha perdida, porque a ovelha é ovelha, a ovelha quer estar. Filho pródigo quer se lambuzar, problema seu. Quando você quiser voltar, você volta. Tô nem aí, porque eu não vou sujar meus pés numa escolha que não é minha. Gente, Jesus, ele não é tão fofinho como muitos pregam. Porque amor sem justiça é ser feito de otário, e Jesus não é otário. Jesus diz que ele é amor e ele é justiça. Nem todo mundo está preparado para uma mensagem assim, e eu sei que algumas vezes choca, mas eu amo a Bíblia, porque você pode não gostar de mim, mas você vai ter que gostar da Bíblia. E é bom pregar a Bíblia, porque a Bíblia, ela é clara. Em Marcos capítulo 1, Jesus faz um monte de milagre. E o texto vai dizer que o povo queria mais, porque o povo é incansável. Olha Marcos 1:38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos. Coloca para mim o versículo 37, por favor.
Ao encontrá-lo disseram: todos estão? O que o povo está querendo? Procurar Jesus. Põe o 38. O que Jesus respondeu? Vão para outro lugar. Qual a informação que chega no ouvido dele? O povo está te procurando. O que Jesus fala? Estou indo para outro lugar. Por quê? Acabou. O povo é incansável. Sabe qual é o limite deles? Infinito. Se você não pôr um limite, tua vida vai acabar. Se você não disser não, já era. O bom samaritano. Lembra da parábola do bom samaritano? Em Lucas 10, 33 ao 35. O bom samaritano encontra o camarada que está lá. A Bíblia diz que ele paga, ele ajuda, ele paga, mas ele fica lá? Não, ele vai na hospedaria e fala assim: ó, tá aqui o valor da diária dele, e daqui uma semana eu volto, se ele gastar mais alguma coisa eu pago. Mas eu não vou ficar lá no pé da cama dizendo: Sara, Sara. Não, eu vou viver minha vida. Porque o fardo do outro eu carrego. Agora a mochila, cada um carrega a sua. O fardo do bom samaritano foi pago. Ele pagou, ele ajudou, mas ele não ficou lá. A mochilinha é sua. Quem vai levantar da cama é você. Eu quero fechar essa palavra dizendo que as misericórdias de Deus são infinitas, mas a sua não. E misericórdia tem que ter limite. Amor sem limite é prisão. O único amor que não tem que ter limite é o amor que você tem por Deus. E não queira ser bom para ninguém. Queira ser justo. Você não sabe muito bem o que é bondade. Você é romântico demais. Se você for bom, te farão de bobo. Se você for justo, você será bom. E a sua justiça é o que a Bíblia diz: seja justo. E ser justo é olhar para algumas pessoas e dizer: amigo, eu já fiz tudo que podia por você. Eu já carreguei seu fardo, mas sua mochilinha eu não carrego mais. Ai, mas você tem que me ajudar. Olha, desculpa, por amar você, eu preciso fazer isso por você. Por amar você, pega a sua mochila e vai andar. O que você vai entender sobre isso não é problema meu. Porque se você quiser que as pessoas compreendam as coisas do jeito que você fala, você vai ficar louco. Sua responsabilidade não é com o que o outro entende. Sua responsabilidade é em agradar aquilo que Deus manda você fazer. Se o outro vai entender ou não, isso é um problema dele. Se ele vai achar que você é um carrasco, uma pessoa cruel, não queira ir lá dar explicação para algo que Deus mandou você fazer. Porque tem gente que nunca vai ver com bons olhos a sua obediência a Deus. Ele sempre vai dizer que você é ruim. Mas eu prefiro ser ruim para um vitimista e Deus olhar para mim e dizer: obrigado por você não atrapalhar o que eu tenho que fazer na vida dele. Não atrapalhe os processos que Deus tem na vida das pessoas que estão perto de você. Não fique absorvendo algo que ele tem que absorver, porque é assim que Deus vai tratá-lo. Porque quanto mais mochila você carregar, mais incapaz e improdutivo ele vai ser. Eu encerro falando de uma passagem em Mateus capítulo 25. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5, multiplicou para 5. Outro recebeu 2, multiplicou para 4. E o que recebeu 1, enterrou. Por quê? Porque é covarde, enterrou. Aí o que acontece? O Senhor vai perguntar: por que você enterrou? Devia ter colocado no banco, pelo menos renderia juros. Sabe o que ele falou? Eu enterrei. Olha que pretensão. Porque o Senhor é um servo mau. Porque o Senhor quer colher onde não planta. Em vez do camarada falar assim: ó, eu enterrei porque eu sou um bunda mole, porque eu sou um preguiçoso, a culpa é minha. Eu enterrei porque a culpa é sua, Senhor. Sabe o que Deus diz para ele? Servo mau e infiel. Arranca o talento dele, e até o que ele não tem lhe será tirado. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Fala comigo: Deus não premia vitimismo.
Deus premia a responsabilidade. Fala mais alto: Deus não premia vitimismo, Deus premia a responsabilidade. Grita: Deus não premia. João capítulo 12, versículo 27 e 28. João 12, 27 e 28. Você que está online, você não está assistindo um programa de TV, você está participando de um culto. Então, seja no quarto, com fone de ouvido, seja na sala com a família, leve a sério. Não há semente que sobreviva sem o solo. Então, por melhor que seja a pregação, se não tiver um solo apto, ela vai morrer. Não se planta em cima da geladeira, se planta no solo. Então, abra bem seus ouvidos e deixe que a palavra fale ao seu coração. Ok? João 12, 27 e 28 diz assim: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso. Para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Curve a sua cabeça. Nesses poucos minutos, mantenha a sua mente aqui. Esqueça tudo que tem lá fora. Eu não tenho a mínima noção de como Deus vai falar com você, mas Ele vai falar, e você não vai para casa igual. Espírito Santo, doce presença de Jesus, Deus que conhecemos e amamos, arde em nós teu poder, tua palavra, venha ao nosso encontro, atinja a nossa alma, embriaga-nos com teu Espírito, levanta-nos, ó Deus. Estamos cansados das mentiras do diabo, cansados dos blefes de Satanás. Chega de perder tempo, nós queremos nos levantar. E eis aqui a tua palavra. Meu Deus, apesar de mim, fale nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma época de muita fragilidade interior e muita força exterior. Nós gastamos uma energia enorme para mostrar que estamos bem, mas a verdade é que nós nunca vivemos uma época com pavio tão curto e com pessoas tão frágeis. Relacionamentos frágeis, divórcios acontecendo a todo tempo, crimes acontecendo a todo tempo, pessoas mudando de igreja como se muda de roupa a todo tempo. As pessoas não resistem mais nada. Há uma superficialidade muito grande, porque nós nos tornamos, seja pela tecnologia, seja porque a Covid está aí, seja por conta dos streamings, ou seja por conta da nossa própria cabeça, nos tornamos cada dia que passa mais imediatistas e superficiais. Então nós temos hoje uma vida completamente de engano. Pessoas frágeis se vestindo de heróis. Homens que matam no peito dizendo que aguentam tudo e vira e mexe e caem em depressão. Pessoas que não pedem ajuda para ninguém e que subestimam tudo, mas daqui a pouco estão babando no hospital, tendo que tomar sossega-leão. Uma sociedade que tem muita dificuldade porque se tornou uma sociedade de açúcar. Porque dizem que Deus tem compromisso comigo. Eu vou te dizer uma coisa e não se ofenda e não é heresia. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com o que ele disse que ia fazer. E se você não estiver na palavra, ele não tem compromisso com você. Você pode gritar, você pode falar em línguas, você pode rodopiar, você pode vir à igreja, você pode ser um voluntário. Se você não estiver na palavra, não venha achar que Deus é romântico, porque ele não é. Deus tem compromisso com a palavra. E tem muita gente que infelizmente hoje se tornou frágil. Frágil porque sentimos muito. Não lutamos por nada. Não entendemos o que é lutar. A desistência é o caminho mais necessário. A gente desiste.
Então, se alguém na minha empresa começou a me perseguir, eu logo peço a conta. Se na minha casa as coisas não estão indo bem, eu logo começo a ameaçar a me divorciar. Nós aprendemos a sucatear coisas preciosas. Não lutamos por nada mais. Esquecemos que o que vale a pena não é barato. O que vale a pena custa caro. Quando você vai ao mercado, os produtos mais valiosos não estão nas gôndolas. Os produtos mais valiosos estão no armário, trancados. Não é qualquer um que mexe. Uma vida que vale a pena não é uma vida de graça. Você pode estar aqui, e se você quer ser um cristão genuíno, você não pode acreditar que isso vai acontecer sem luta. Você não pode achar que vai ser cheio do Espírito Santo com uma vida tranquila. Você não pode pensar que vai ter um ministério bem-sucedido ou um casamento bem-sucedido debaixo de pacificação, até porque a paz que a Bíblia promete é uma paz que excede o entendimento. A própria Bíblia diz, você vai estar no meio de uma guerra, canhões, espadas, mas essa paz que vai te sustentar vem do céu. Tudo que vale a pena é tomado à força. Quer ter uma vida fácil? Viva como todo mundo vive. Vista-se como todo mundo se veste. Ande como todo mundo se veste. Seu filho vai ser mais um. Seu casamento mais um. E esse é o problema. Nós estamos nos tornando frágeis. Frágeis porque sentimos demais. Vivemos por sentimento. Quando na verdade deveríamos viver por luta. E quando a gente fala de luta, só tem uma pessoa que eu poderia dizer aqui, que é para mim o maior exemplo de luta: Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de alguém que tem tudo para ser frágil e não foi. O texto que li para vocês fala de um momento de agonia, e você conhece, já ouviu isso milhares de vezes. Agonia pré-cruz. O quanto ele sofre, ele está ali 100% Deus e 100% homem. E essas palavras que li a você, de João 12, 27 e 28, quando nós fracionamos esse versículo, a gente tem um mapeamento de alguém que literalmente despreza o que sente para lutar. Se eu fosse perguntar aqui quantos estão tristes, alguns levantariam as mãos. Se eu fosse perguntar alguns estão felizes aqui, outros levantariam as mãos, porque sentimentos estão aqui pulsando em nós. Talvez você teve um dia tranquilo e está maravilhoso. Talvez você acabou de receber um WhatsApp que deixou você em pânico e o seu dia está infernal. E a verdade é que eu não controlo o que eu sinto. Jesus está vivendo um momento terrível. E ele começa dizendo: agora a minha alma está perturbada. Porque não é pecado ser gente. Jesus, o Todo-Poderoso, começa dizendo: a minha alma está perturbada. Você quer vencer suas lutas? Não idolatre seus sentimentos. Você quer ser alguém na vida? Não idolatre os seus sentimentos. Você quer ser alguém relevante? Não idolatre seus sentimentos. Não é porque você está num deserto que você pode fazer o que quer. Não é porque você está nervoso que você pode falar o que quer. Não é porque você está triste que você pode despejar o que quer. Sentimentos passam. Alegria é ótimo, mas a alegria passa. Tristeza é terrível, mas tristeza passa. Todo sentimento passa. É a minha frase célebre: emoção é igual diarreia. Vem forte e passa logo. Isso é emoção. Jesus está dizendo: ei, a minha alma está perturbada. Ele reconhece o sentimento, mas ele não põe o sentimento num pedestal. Ele não deixa o sentimento crescer. Ele não idolatra o que sente. Ele não eterniza o que sente. Ele não publica nas redes sociais o que sente. Porque sentimento não é verdade. E nem sempre a sua realidade é uma verdade. O diabo, ele brinca o tempo todo tentando dizer que o que você está vivendo agora é definitivo, mas não é. O seu momento não define quem você é. Eu sei que isso parece um pouco clichê, mas nós, como Jesus, entramos em guerras perturbados. Tem semanas que nada funciona. Tem coisas que a gente olha e emocionalmente falando, a gente não acredita na mudança. Mas eu vim como um porta-voz de Deus aqui no meio da bagunça que está a sua vida,
No meio de tanta gente falando, e tem hora que enche a paciência, a vontade que tem é mandar todo mundo lamber sabão e sair correndo. Deus manda te dizer: acalme-se, porque vai passar. Vai passar. Não eternize os seus sentimentos. Não pare de falar do quanto você sente. O tempo todo você tem que dizer para as pessoas o vazio que tem. O tempo todo você tem que comunicar para as pessoas que não está legal. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sou mais o mesmo. Cale sua boca. Não idolatre o que você sente. Não idolatre, não idolatre, não idolatre. Deixe morrer de fome. Você não pode dar muita importância para os seus sentimentos, porque a primeira coisa que ele vai fazer você fazer é fugir da sua luta. E a luta aponta para aquilo que é valioso. O que é valioso para você não virá em pacificação. O que é valioso para você virá em base de guerra. Se você não está enfrentando nada nesse começo de ano, se você não está enfrentando retaliação, se você não está enfrentando cara feia, se você não está tendo que enfrentar sentimentos contrários, você está lutando por nada, porque aquele que está no caminho da salvação, o inferno realmente se levanta contra ele, e você sabe que está no caminho certo pelo tanto de resistência que enfrenta. Eu não sei para que eu estou pregando aqui hoje, mas a ordem de Deus para você é: não fuja da sua luta. E não é porque você está triste que você tem o direito de fugir. Jesus diz: Pai, a minha alma está perturbada. Estar perturbado não quer dizer que você está endemoniado. Pare de espiritualizar as coisas. Você é gente. E não é porque você está perturbado que você está endemoniado. Você tem todo o direito de estar cansado. Você tem todo o direito de estar de saco cheio. Você tem todo o direito de falar: eu não quero falar com ninguém, não quero olhar na cara de ninguém. Eu estou pregando para anjo ou para pessoas aqui? Eu não quero olhar na cara de ninguém, eu não quero falar com ninguém. Estou de saco cheio, eu não quero reunião. Está tudo bem, minha alma está perturbada. E só quem passa sabe. Mas aí ele continua dizendo: o que eu direi nessa hora? Jesus está falando: minha alma está perturbada. O que eu direi nessa hora? Pai, salva-me dessa hora, porque eu estou me sentindo mal, me tira daqui. É isso que eu vou dizer. Cuidado com o que você pede quando não está bem. Cuidado com o que você pede nas suas orações quando sua cabeça está perturbada, porque pode ser que Deus te ouça. Cuidado quando você enche a boca e diz: me tira desse casamento, me tira desse ministério, me tira desse trabalho. Você não sabe o que está falando. Quem está falando é o cansaço. Quem está falando é a sua cabeça perturbada. Quem está falando é a sua alma. Jesus está dizendo: minha alma está perturbada. Pai, o que eu direi? Me tira daqui. Vem aqui, manda um batalhão de anjos, me tira daqui. Não é porque você está com o coração inflamado que você tem o direito de falar o que quiser. Lembra de Moisés? Há um monte de bebê chorão na porta da tenda dele dizendo: eu quero água, eu quero água, eu quero água, eu quero água. Talvez se eu estivesse lá, eu seria até pior do que Moisés. Pessoas que viram o mar abrir-se, pessoas que viram maná cair do céu, pessoas que viram sandálias e vestidos não se desgastarem, pessoas que viram 10 pragas, depois de tudo que Deus fez, gerar água. Não era nada, mas aquele povo não estava habituado a esperar. Eles queriam tudo para ontem, e agora eles estão na porta da casa de Moisés, da tenda de Moisés, pedindo água. Moisés está nervoso, está irritado. Moisés está com senso de justiça, ele está estressado. E está tudo bem estar estressado, está tudo bem estar nervoso. O que ele não poderia ter feito era demonstrar o seu nervoso diante da obediência. Ele vai até a rocha, e Deus manda ele falar à rocha, e ele desce o cajado na rocha. A água sai, mas por conta daquilo, Moisés não entra na terra prometida. Porque não é porque você está nervoso que você pode fazer o que quer. Não é porque você foi injustiçado que você pode fazer o que quer. Não é porque as pessoas te abandonaram que você pode fazer o que quer. Não é porque você tomou um tapa na cara de alguém que você pode fazer o que quer. A justiça não virá de você, virá de Deus. E o que você vai fazer essa semana? Então você vai desistir de tudo, então você vai jogar tudo para o alto, então você vai dizer que acabou, então você vai dizer que já era, então você vai fazer. Tome muito cuidado com o que você fala quando está triste. Tome muito cuidado com o que você escreve quando está triste. Tome muito cuidado com as reuniões que você tem aos corredores quando você está nervoso. Tome muito cuidado com aquilo que você acha que está cheio de razão. Baixe a sua bola.
Não seja frouxo diante daquilo que você carrega. Não seja frouxo. Cuidado com o que você fala quando você está nervosinho, porque não conseguiu parar o carro onde queria, porque não conseguiu parar o carro na vaga que queria, porque não sentou na igreja onde queria. E agora você enche a boca de reclamações e aponta o dedo na cara do voluntário e lava a roupa suja. Cuidado, por quê? Porque o teu filho não tem idade para ir no brinquedão e você quer que ele vá no brinquedão. Ele tem 2 metros de altura e você quer que ele brinque lá. E eu estou nervoso, e eu posso falar o que quer, e depois que eu falo o que quero eu peço desculpa. Palavra liberada não volta. Deus verteu a água, mas Moisés pagou o preço. Ele não entrou na terra prometida. Porque se você falar besteira, você pode perder sua luta. O que eu estou querendo dizer é que nós somos pessoas machões, fortes, mas ao mesmo tempo tudo isso é por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Jesus diz: a minha alma está perturbada, e o que direi? Salva-me dessa hora. Ele termina dizendo: não, eu vim para essa hora. Eu vim. O que está acontecendo aqui não é um plano do diabo, é um plano de Deus. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: não rejeite o que eu estou fazendo. Você não precisa gostar, você precisa confiar. Você não precisa gostar, você precisa confiar. Você não precisa gostar, você precisa confiar. Você não precisa gostar, não precisa ser saboroso, não precisa ser gostoso, não precisa ser da cor que você quer. Você tem que confiar. Eu vim para essa hora. Deus, eu não estou gostando do que está acontecendo. Deus, a minha alma está perturbada. Deus, eu estou sentindo uma atmosfera de morte. Deus, eu estou percebendo o ódio das pessoas, mas eu não vou sair daqui porque eu vim para isso. Tem coisas que você só vai descobrir quando você passar pelo vale. Tem coisas que você só vai descobrir quando você aprender que apesar das pernas estarem bambas, apesar da pressão estar alterada, apesar da pressão estar quase lá, eu estou quase tendo uma convulsão, mas eu não vou arredar o pé de onde Deus me plantou. Sabe por quê? Porque a palavra final não vem das minhas emoções, a palavra final vem de Deus. E quanto maior o nível da resistência que você enfrenta, maior é o propósito. O diabo sabe o que Deus plantou na sua vida. É por isso que com você tudo é mais difícil. É por isso que com você todo mundo tem implicância, todo mundo faz o que quer e ninguém liga. É só você abrir a boca que todo mundo se importa, todo mundo pinta e borda e ninguém liga. É só você mexer uma cadeira que todo mundo se levanta. Satanás sabe o que você carrega, Satanás sabe aonde você pode chegar se o trem estiver no trilho. E Deus manda eu te dizer o que eu vou dizer nessa hora. Você não está no acaso, você não é um azarado, você não é alguém que caiu de bandeja em algum lugar. Eu te coloquei no tempo certo, na hora certa. Você está na guerra certa, você está no momento certo. E eu digo a você: não fuja da luta. Não fuja. Não fuja. Jesus está dizendo: o que eu vou dizer? Salva-me desta hora. Só que ele diz para si mesmo: como é que eu me fortaleço no meio da angústia? Eu vim para isso. Ao invés de ficar rejeitando porque meu pai bebe, porque minha mãe não liga para mim, porque não tem dinheiro, eu vim para essa família. Eu vim para morar nesse bairro, eu vim para essa casa. Eu vim para ter o sobrenome que tenho, eu vim para ter o cabelo que tenho, eu vim para ter a voz que tenho, eu vim para isso. Deus não errou quando me fez. Eu posso ser estranho, eu posso ser diferente do padrão de todo mundo, eu posso ter como Moisés a língua meio atrapalhada, eu posso ser como Gideão, o mais pobre, a minha família mais pobre, o menor da casa. Eu posso ser um Daniel que é arrancado da sua família e do seu país e jogado na Babilônia. Eu posso ter uma vida diferente dos outros, mas eu vim para isso. O diabo está dizendo que você é um deslocado, o diabo está dizendo que você é um patinho feio, o diabo está dizendo que você é um torto, e Deus está dizendo: eu não errei quando fiz você. O que eu acho lindo é que Deus muda o nome de Jacó para Israel, mas quando Deus diz a aliança que tem com Moisés, e a aliança que tem, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque, e ele não diz Israel, ele diz Jacó.
O próprio Deus já havia mudado o nome de Jacó para Israel, mas quando ele fala sobre a aliança, ele fala: eu sou o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Eu sou o Deus dos perfeitos, mas todos nós temos uma parte de Jacó em nós. Ele não é só o Deus dos super-homens, ele também é o Deus dos tortos, dos Deus dos duvidosos. Ele também é o Deus daqueles que não conseguiram vencer na faculdade. Ele também é o Deus daqueles que cometeram um aborto. Ele também é o Deus daqueles que infelizmente não nasceram num berço de ouro e muito cedo se envolveram com prostituição e ao longo da sua vida se converteram. E alguns olham para você e dizem assim: você é alguém que tem que se conformar porque você é todo torto. E Jesus está dizendo: cale sua boca, você está no momento certo, na hora certa. Eu nunca errei com você, eu nunca errei com você. Deus vai curar sua mente hoje. Você não vai viver mais por sentimento, você vai viver por propósito. Diga bem alto: eu vim para isso. Diga mais alto: eu vim para isso. Eu estou no tempo certo, eu estou no momento certo. É o meu tempo, não é o que eu sinto, é a luta que eu tenho que travar. Jesus diz: eu estou aqui. Os demônios falando: eu vou te matar, eu vou te matar. Os demônios dizendo: você não vai aguentar, o pecado da humanidade está sobre você. Imagine todos os estrupadores, ele recebendo a culpa. Imagine todos os pedófilos. O que sente um pedófilo depois de mexer com uma criança? Jesus tomou sobre si a culpa de todos eles. Quando a gente fala sobre se sentir culpado, a gente não medita no que é isso. Jesus sentiu o que um criminoso sente depois de cometer o crime. Imagine todos os crimes de pedofilia da história sobre os ombros dele naquele momento, e ele sentindo o que é cometer um crime. Imagine todos os assassinatos, todos os estupros, todos os roubos, todas as mentiras, todos os adultérios, tudo estava sobre ele. A Bíblia diz que ele se tornou maldito. Ele sentiu o que todo criminoso sente, mesmo sem ter cometido o crime. É por isso que os vasos sanguíneos se rompem, é por isso que o corpo dele estremece. Ele está dizendo: pai, eu não estou feliz com o que está acontecendo, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo, mas eu entendo que eu preciso passar por isso. Eu não sei de verdade se você está disposto a enfrentar o que é o Evangelho, porque se você não quiser, você pode ser um espírita e viver por caridade. Você pode entregar a cesta básica e achar que vai ser salvo, ou você pode fazer outras coisas e seguir outras linhas, ser um budista, por exemplo, e ficar sentado meditando. Mas se você quiser ser um cristão, você vai ter que morrer, meu irmão. Não tem outro caminho. Você vai ter que morrer para aquilo que você acha que é gostoso, para aquilo que você acha que é bonito, porque a vida que foi proposta a você não começa com vida, começa com morte. E eu quero dizer que você está dizendo: pastor, se Deus me amasse, Ele não permitiria o que eu estou passando. E eu quero dizer que é exatamente por te amar que Ele está permitindo você passar pelo que você está passando, porque o que você está passando vai libertar a tua casa, vai libertar a tua família, vai furar essa bolha de maldição, vai acabar com o vício, vai acabar com a prostituição. Essa lágrima de sangue que você está derramando nos últimos dias vai libertar situações que vêm do teu bisavô para o teu avô, para o teu pai. Você está na hora certa. Se você não for frouxo, Deus vai te usar, o Espírito Santo vai vir. Deixe de ser frágil, existe uma missão. Jesus diz: tem uma missão aqui. Há uma missão. Você só consegue aguentar o tranco quando você vê a missão. Você só consegue aguentar o desprezo quando você vê que tem uma missão. Você só consegue aguentar a indiferença quando você sabe que você está mexendo num vespeiro. Há uma missão. Não é de graça. Não é de graça esse ódio, não é de graça essa raiva, não é de graça essa implicância, não é de graça essa enxaqueca, não é de graça o pneu do carro furar toda vez que eu venho para a igreja, não é de graça todo dia meu marido está bem, no dia de culto o bicho fica nervoso. Não é de graça, é uma missão, é uma batalha, é uma luta.
luta, você deixa de ser frágil quando você entende que tem uma vocação, há um dom para ser despertado, há um sopro que está dentro, que tem que ir para fora. Pessoas frustradas se envolvem com coisas que não são importantes, com coisas que não são chamadas, mas quando você é eleito por Deus, você não liga para aquilo que não foi chamado, você procura o chamado. Eu não fui chamado para fazer o que os homens querem, eu não fui chamado para fazer carreira na igreja, eu não fui chamado para agradar o meu ego, eu fui chamado para cumprir uma missão. E quando eu sei qual é o meu chamado, eu paro de copiar os outros, eu paro de ser como o outro é, eu paro de viver de Instagram, eu paro de comparar a minha fala, eu começo a viver a autenticidade do evangelho. Eu não estou preocupado se gostam da minha oração, eu vou orar. Eu não estou preocupado se gostam do jeito que eu prego, eu vou pregar. Eu não estou preocupado que os outros me aplaudam, eu só quero chegar aonde Deus quer que eu chegue. Você não vai ficar na luta se você não souber pelo que está lutando. Você não vai ficar na luta se você não ouvir Deus falando no teu ouvido: eu sou com você. Você não vai ficar na luta porque pessoas que juraram lealdade vão te trair, pessoas que juraram e que estão com você vão te abandonar, pessoas que bateram no teu ombro e falaram conta comigo, nem vão te mandar mensagem. E a única forma de você ir até o fim nessa guerra solitária é lembrar do porquê você está aqui, é lembrar que não tem a ver com carro, com casa, com dinheiro, não tem a ver com profissão, não tem a ver com status, tem a ver com vida eterna, tem a ver com pisar na cabeça de Satanás, tem a ver com empregar o reino de Deus, tem a ver em ser livre. E foi para a liberdade que Cristo te libertou. E que o diabo grite desesperado agora, porque a palavra vai pegar você. E que o diabo grite desesperado agora, porque as correntes vão cair por terra. E que o diabo fique com cara de otário, porque o Espírito de Deus está aqui. E que o diabo caia de joelhos, porque a graça nos alcança. Levanta a tua mão e dê glória ao nome de Jesus. Dê glória ao nome de Jesus, porque você vai ficar na luta. Dê glória ao nome de Jesus, porque você não vai parar no meio do caminho. A minha casa é de Jesus, a minha família é de Jesus. Quando você descobrir pelo que nasceu, quando você descobrir pelo que nasceu, quando você descobrir, você pode perceber que poderia ter menos dinheiro do que tem, menos carro do que tem, menos faculdade. Jesus diz: o que eu direi? Livra-me desta hora. Eu vim para esta hora, e esta é a hora. Jesus está dizendo: é agora, é hoje. Você não pode mais errar o tempo. Você já perdeu muito tempo. Você já perdeu muitas horas. Não faça antes, nem depois, faça agora. Não perca a hora. Errar a passagem do ônibus vai atrasar o percurso. É agora, é já. Eu me revisto de autoridade agora. Eu bebo do Espírito Santo agora. E sabe o que Jesus diz? Eu vim para esta hora. Esta é a hora. A hora do quê? Pai, glorifica o teu nome. Eu estou me lixando porque eu estou sentindo. Glorifica o teu nome. Eu não preciso estar sorrindo para Deus glorificar o nome dEle. Eu não preciso estar feliz para Deus glorificar o nome dEle. Eu não preciso estar na melhor fase da minha vida para Deus glorificar o nome dEle. Eu não preciso estar namorando para Deus glorificar o nome dEle. Eu não preciso estar empregado para Deus glorificar o nome dEle. Eu não preciso ter fechado um bom contrato para Deus glorificar o nome dEle. Eu não preciso que o câncer suma da minha vida para ter glorificado o nome dEle. Ele vai ser glorificado do jeito que eu estou agora, porque eu vim para essa hora. Eu estou aceitando o capítulo da minha vida. Eu estou parando de lutar contra o processo e estou dizendo: meu Deus é o Deus da montanha e é o Deus do vale, e Ele está comigo aqui agora. Eu vou parar de brigar com o tempo, eu vou parar de brigar com a situação, eu vou parar de brigar e eu vou aceitar esta luta e vou dizer: eu vim para isso, eu vim para isso. Mas você está irreconhecível. Eu vim para estar irreconhecível então, porque quem promove o homem não é
é o homem, quem promove o homem é Deus. E eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas o culto não é terapia, terapia você faz lá fora. O culto não é psicologia, psicologia você faz lá fora. O culto não é psiquiatria, você faz psiquiatria lá fora. O culto é evangelho, o poder de Deus para limpar sua alma do pecado e colocar você em pé. Então, pelo poder do evangelho, pelo poder do nome de Jesus, pare de sentir pena de si mesmo. Você não é o centro de nada, você não é importante para nada. Apenas fique na luta, porque a expectativa não é a sua glória, a expectativa é a glória dele. Ele será glorificado, ele será exaltado, o nome dele vai brilhar. Não importa o que vai acontecer, se eu vou sangrar, se eu vou perder, se eu vou cair, eu só quero uma coisa: glória a Deus, 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 glória a Deus. Levanta a mão e dê glória, levanta a mão e dê glória, o mais alto que você puder. Glória a Deus. Ainda mais se você estiver triste, ainda mais se você estiver abatido, ainda mais se você estiver confuso, ainda mais se você estiver intimidado, ainda mais se você estiver ansioso, ainda mais se você estiver cheio de depressão. Glória, glória, glória. Pai, glorifica o teu nome, Pai, glorifica o teu nome, Pai, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. É assim que a prisão cai, é assim que as cadeias rompem. Xerebe cantalaba, xaraba, canterebe, cotorobo, xorebe, fai. Em nome de Jesus, aqui eu encerro. Em nome de Jesus. Você está muito triste porque você é o centro. E a partir de hoje, eu estou dispensando os elogios. A partir de hoje eu estou dispensando os tapinhas no ombro. A partir de hoje eu estou dispensando muletas. A partir de hoje eu estou dispensando pessoas que me animam, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Quando Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome, a Bíblia diz que veio uma voz do céu e disse: eu já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus está dizendo, o Pai está dizendo ao Filho: Filho, quando você estava em outro momento, eu te glorifiquei, mas agora no teu pior momento, eu também te glorificarei de novo. Porque a situação não muda quem Deus é, o hospital não muda quem Deus é, o marido alcoolizado não muda quem Deus é, um desemprego não muda quem Deus é. Você já provou do amor de Deus ontem, você voltará a provar do amor de Deus hoje, vai voltar a provar o amor de Deus amanhã. Não saia do ringue, não saia, não fuja das pessoas, não fuja, não fuja dos problemas. Você sabe que apareceu um caroço, a gente tem que correr no hospital, não pode deixar crescer. Infelizmente as pessoas veem o problema e só vão ao médico quando já estão quase no final, porque tem medo de aceitar. Não fuja da luta. Mas pastor, e se eu for no médico e for alguma coisa grave? Vá em frente. Está se enganando por quê? Está devendo? Não fuja da luta não, procure a pessoa. Diga para ela que você reconhece a dívida. Diga para ela que você não tem como, mas que você vai pagá-la. Não fuja da luta. Não fuja, não fuja no mercado, não fuja, fale, encare. Não fuja, não fuja das suas responsabilidades, não fuja, não fuja do diabo. Geladeira está andando, janela está batendo, pare de ser frouxo. Pare de ser frouxo, ore, clame. Ai, meu marido, não sei o que acontece, ele fica endemoniado no sofá. O problema não é ele estar endemoniado, a questão é por que o diabo está entrando nele. Não fuja do capeta não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não fuja do seu chamado. Igreja é igual jaqueta, cada um tem a sua. Seu chamado é muito maior que a sua denominação. Não fuja do seu chamado, pare de ser frouxo. Vai viver seu chamado, rapaz.
Vai viver seu chamado. Não seja um Jonas, fujão, que causa prejuízo para todo mundo. É uma bomba relógio. Vai viver seu chamado. Pare de viver e idolatrar o que sente. Fique na luta. Enfrente sua luta. Eu já chorei muito nessa minha vida. Eu já tive momentos que as minhas emoções me fizeram ser criança assustada. Mas eu nunca negociei o propósito. Eu nunca tive vontade. Mas vontade é igual caganeira. Passa logo. Você precisa cerrar os punhos, olhar nos olhos do diabo e dizer: pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir. Porque a minha casa, o meu chamado, a minha história, a minha família, os meus projetos, você não vai tocar, seu vagabundo. Você me assustou, mas eu estou aqui. Eu não dormi essa noite, mas eu estou aqui. Eu estou à base de calmante, mas eu estou aqui. Eu estou tremendo, mas eu estou aqui. Eu estou morrendo de medo, mas eu estou aqui. Eu não saio daqui. Porque quem vai fazer é o Senhor. Nem todos os dias são bons, mas eles não precisam ser bons, porque bom é Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito de Deus está aqui. Feche os seus olhos. A graça de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. O renovo de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E talvez você entrou aqui dizendo: Pai, me livra disso. Eu estou cansado de me enganar. Eu me sinto um peixe fora d'água. A minha vida está uma bagunça. E Deus está dizendo: até quando você vai lutar contra aquilo que eu te chamei para ser? Até quando você vai ficar com papagaiada? Até quando você vai ficar com conflitos idiotas? Até quando você vai ficar fazendo papel de coitado? Eu te dei meu filho, eu te dei Jesus. Ele te deu em Jesus. Como é que você pode ser um coitado se eu te dei Jesus? Como é que você pode ser uma porcaria se eu te dei o meu filho? Se eu te dei o Espírito Santo? Você vai lutar. Você vai se levantar hoje. Você vai cerrar os punhos. Eu vou te encher do meu Espírito. E quem te viu, viu. Porque quem não viu, não vê mais. Porque a partir de hoje você não vai parar mais.